tarde a todos. Hoje é dia de São Francisco de Assis. Há muitos anos atrás, em 2003, nessa mesma época, nós começamos a fazer reuniões do lado da minha casa. De uma forma despretensiosa, porque eu já não estava indo na igreja messiânica, e começamos reuniões todas as sextas-feiras. Depois ficou de quarta e sexta. E assim foi. Até que em 2004, em janeiro, fui para o Templo Luz do Oriente, e dali surgiu o desejo de todo mundo, menos meu, de abrir uma igreja. Né? E daí nasceu depois, em março, a Arte do Jorei. Tem um livro, que é esse aqui, que é a História de Francisco, é uma psicografia. E tem um capítulo aqui chamado 201. E nesse capítulo aqui, ele fala... Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu vi a Arte de Jorei nascendo. O modo como foi feito. E por que eu digo isso? Porque Francisco de Assis, pela visão espírita, é a encarnação de João Evangelista, que era um apóstolo de Jesus, muito amado por ele e por Maria, tratado como se fosse até um filho. E quando João morreu na Grécia, na ilha de Patmos, chegando no mundo espiritual, quem o recebeu foi Jesus e Maria. Passado algum tempo, fizeram reuniões, encontros, e ele foi dito: se prepare que você vai reencarnar. E nessa preparação para ele reencarnar, foi feita uma reunião com 201 espíritos que foram escolhidos, que fariam parte da história de Francisco. Nesses 201 tinha santos, vários santos, que depois viraram santos, na realidade. Né? E o interessante é que, olha como o tempo voa. Passaram-se muito tempo, depois nasceu Francisco. Passou-se muito tempo para ele assumir a missão dele. Passou-se muito tempo para atrair discípulos. Passou-se muito tempo para atingir a santidade. Passou-se muito tempo para chegar a esses espíritos que ele já tinha combinado no mundo espiritual. Para daí começar uma nova missão e tudo mais. Tal. E nesse livro aqui, eu só vou ler uns trechos que eu marquei há muito tempo, porque esse livro aqui é todo riscado, porque... Né? Nessa reunião que aconteceu, o que se falou? Filhos do meu coração, que a paz do Cristo reine em nossos espíritos em nome de Deus. É de alta valia o fato de termos aportado nessa instância do Senhor para essa reunião, que constitui para nós outros uma festa, na qual firmamos compromissos com a lei que nos garante a própria vida. Já estamos mais ou menos conscientes dos nossos deveres. O que nos resta é testar nossa coragem, examinar a nossa estrutura espiritual, rebuscar o nosso passado e ver se aguentamos a cruz que devemos carregar no calvário da carne. Vamos todos fazer uma curta viagem ao solo terreno, pertencer por algum tempo ao mundo que nos parece um cárcere, mas que no fundo é uma bênção de Deus em nosso favor. Tudo depende da disposição de cada um para sermos injuriados, maltratados, esquecidos, lapidados, encarcerados, enviados a guerras. Experimentaremos a fome, a sede, a nudez e, em muitos casos, a vergonha, pois a mensagem que nos levamos para os homens é tão elevada que os que estão posicionados mais abaixo investirão contra nós. Não temos tempo a perder. Os clarins da eternidade parece-nos já tocam, convidando-nos à grande descida. Né? Cuidemos, pois, de renunciar às facilidades no meio delas, pois nelas se escondem as víboras que nos picarão com veneno perigoso. O mundo ainda é seu reino, e lá se vivem, é certo, que as suas experiências no mal são grandes. Compete a nós outros nos lembrar novamente do Cristo, quando proclama afirmado no Evangelho: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração deve ser o nosso ato primeiro, para depois transformá-la em trabalho, em busca do pão de cada dia.
Não falamos aqui somente da vigilância exterior, que essa talvez seja menos perigosa. É bom lembrar, mais uma vez, que a nossa tarefa será no seio da igreja, que merece o nosso maior respeito pelo que fez em favor da herança do Cristo para a humanidade. No entanto, agora carece ela de ajuda maior para que todo esse esforço não se perca nas tempestades das iniquidades. Não somos salvadores de ninguém. É justo que salientemos esse aviso. Todavia, vamos levar um recado do Cristo ao povo escolhido, no resguardo do Evangelho, para que não se exponham muito à dureza dos corações e não se prendam em demasia à força do ouro, nem deem muita atenção à prepotência, pois o mando, em muitos casos, coleciona infortúnios. Imagine isso aqui, você falando isso aqui como se fosse Meixo Sama, nós levando uma mensagem para a igreja, para levar o Evangelho de Meixo Sama da forma pura, mais simples possível. Sem visar dinheiro, sem visar poder, sem visar nada. Né? É oportuno que ouçamos o versículo 33 de Lucas. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí que é uma das partes mais ferradas desse negócio. Por isso que eu vejo muito a arte do Jorei. Não é qualquer pessoa que consegue, é que o Bispo falou agora, não é qualquer pessoa que consegue isso aqui, não. Não é qualquer pessoa que vai ser da arte do Jorei. Não é. Porque, acima de tudo, não pode ter o quê? Aquele egoísmo barato, atrás de matéria, atrás de poder, de vaidade, de um títulozinho mequetrefe, para dizer, eu sou reverenda, eu sou ministrinha, sabe? Isso é uma babaquice crônica. Não é qualquer pessoa. Ele fala assim, a missão exige essa renúncia que abrange totalmente a vida nos campos da terra. Renunciar à família, ao ouro, ao mando, renunciar ao luxo, aos banquetes e ainda mais, combater insistentemente dentro de nós a vaidade, a mentira, o egoísmo, o orgulho. Torna-se necessário dispensar os convites fáceis, não perder um segundo que esteja na inércia e não deixar que as mãos descansem enquanto a mente estiver ativa. Nossas ideias serão repelidas, fato. Refutadas pelos irmãos de crença, fato. Pois em torno de nós se reuniram milhares procurando refúgio, achando que a comunidade que haveremos de organizar é um covil de malandros, de refugiados do trabalho. Isso no começo, mas foi mais ou menos assim. Veio um monte de Zé Ruela pensando que isso aqui ia ser a casa da mãe Joana. E não foi. Os de dentro de casa serão os mais difíceis de serem convencidos. Porém, teremos ao lado destes outros que nos trarão grandes alegrias, que não fazem parte conosco desse colégio, mas que estão prestes a saldarem as dívidas mais pesadas com o mundo da consciência. Como é bom servirmos de instrumentos para essa conversação de almas maduras, de espíritos decididos ao trabalho do Cristo. Fazendo eco nas paredes invisíveis da consciência, gravando e regravando a palavra compromisso, para que, quando estivessem na carne, viesse à tona na forma dos pensamentos mais responsáveis. É que é muita coisa maravilhosa. Viu como é que é? Não tem a ver com a gente? Né? Só para encerrar. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. A perseverança no bem e a persistência no ideal serão a pedra angular da nossa vitória. Não poderemos dar outra direção ao barco que não seja a do caminho seguido pelo Cristo. Haveremos de desconhecer o medo e fazer-nos ausentes na luxúria. Não haveremos de nos ambientarmos com determinados hábitos, porque eles são caminhos para os vícios. Deveremos nos postar em sentinela diante das extravagâncias. O resguardo maior haverá de ser com nós mesmos, nas intenções, na formação dos pensamentos, na liberação das ideias e nos atos diários. É bom que saibamos que a eterna vigilância é o sopro da felicidade. Vós sois 200 de sementes lançadas na terra, que alguém vai ter o cuidado de plantar em nome do Cristo. Ele é o jardineiro dos céus, que não se esquece dos jardins do mundo, para que no amanhã o reino da luz floresça e se confunda nos corações dos homens. Vamos encontrar nas batalhas terrenas homem cuja convivência não suportaríamos se não fosse a fé. Dada a sua prepotência e crueldade, pois sentem desprezo pelos simples e humildes e consideram escravos os que nada possuem.
Para falarmos a eles, será necessário ter muita fé, muita humildade e, acima de tudo, o perdão vibrando como o sol em nossos corações. Punk, né? Isso aqui é a arte do Jorei. Uma vez a pessoa leu e falou assim: reverendo, isso aqui é a arte do Jorei. E eu concordo plenamente com isso. Chegamos em outubro e percebemos que o nosso tempo está ficando cada vez mais escasso. Ao mesmo tempo, nos mostra o que devemos fazer de mais importante e não nos preocuparmos com coisas sem importância, mas que, se nos prendermos a elas, perderemos o trem da vida e depois não adianta ficar reclamando de Deus e Meixo Sama, questionando sobre o porquê de tanto sofrimento. Refletindo sobre o Salmo Verdade, Bem e Beleza, sintam a mensagem de Meixo Sama. Somente o amor e a prática do bem podem construir um mundo perfeito, onde imperem a verdade, a virtude e a beleza. O paraíso terrestre será um mundo de beleza habitado pelos seres de belo coração. O homem celestial expressa a beleza em seus atos, sentimentos, atitudes e palavras. Meixo Sama ensina que a felicidade não está em conquistar ou acumular, mas em expressar o amor através da prática do bem. Essa prática vai além de ações externas. É um estado de vida, uma postura do coração. Ele diz que bons são sentimentos que a verdade gera, belas são as formas geradas pelo bem. Ou seja, verdade, viver com sinceridade e transparência, alinhando nossos pensamentos e atos à vontade divina. Bem, praticar o amor através do serviço, seja em palavras de consolo, atitudes de compaixão ou simplesmente ouvindo com atenção. Beleza, manifestar harmonia em tudo que fazemos, criando ao redor um ambiente que eleva e inspira. Assim, servir é o segredo da felicidade, porque ao nos doarmos, experimentamos a alegria de nos sentir canais de luz. O homem celestial, que Meixo Sama descreve, não é alguém distante de nós. É o ser humano que desperta para a missão de transformar o mundo, começando pelo próprio coração. Esse salmo parece ser bem simplesinho, né? Mas a profundidade dele é muito complexa, porque quando ele fala que bons são sentimentos que a verdade gera, belas são as formas geradas pelo bem. Como é que a gente consegue vigiar nós mesmos? Como é que a gente consegue controlar esse lazarento dentro da gente, que às vezes é o cão chupando manga que só atrapalha a gente? Como é que a gente consegue controlar esse cigarro, que às vezes é um cramunhãozinho apitando na nossa orelha? Mas ao mesmo tempo é ele que também às vezes não dá condições para fazer e lutar contra o mal. O próprio secundário nos ajuda às vezes a lutar contra o próprio mal. Então nós temos que ter um controle muito grande do secundário que nós temos. Nós dominamos, ele obedece. E não o contrário. Hoje o secundário domina. Por quê? Ambição, dinheiro, ganância, bebida, etc. Por quê? Porque o secundário precisa se alimentar. Ele é movido pela matéria. Não é? Ele é movido pela matéria. Mas como é que você vai alimentar o secundário sem você se contaminar pelo mal? Como? Usa o seu ego para construção. Usa o seu ego para fazer a coisa acontecer. Usa para construir, não usa para destruir. Eu morro de medo de tal coisa. Quem me domina é o meu secundário que me põe medo também. Aí o que eu faço? Para ter coragem, eu tenho que tomar umas cachibrinas. Né? Aí tomo umas cachibrinas, né, Fátima? Aí crio coragem. Depois passa o efeito. E você volta a ser aquele Zé Ruela, bunda mole de sempre. Então você vai criando um vício para poder ter coragem, você tem que fazer alguma coisa que sobreponha. O secundário fala assim: esse é meu filho. Esse é meu menino, né? Só que se você usar isso, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Sou tímido, como é que eu vou conseguir fazer? Respira fundo, fecha os olhos e vai e faz, meu amigo. Quando você vencer, eu falei, nossa, não é que é bom demais essa sensação? É essa sensação de vitória que o mal tem quando nos domina. E você pode ter essa mesma sensação sem usar a matéria para conquistar. Então eu preciso vencer a mim mesmo, porque eu sei a minha fraqueza. O mal também sabe. E o lazarento vai certinho no cutucar onde você não der, onde quer que cutucar. Está quieto, para que vai mexer aí? Não, vai lá cutucar. Está muito calmo ali, está muito tranquilo, né? Vamos fazer um rebuzinho? Aí cria um inferno aqui.
Uma coisinha só, uma gota só. Não precisa de mais nada. O nego pensa que vai criar uma guerra com um balde, com um tanque cheio, não é? É uma gota. Uma gota apenas. Então nós temos um poder gigantesco. Só que a gente não confia na gente mesmo. Nós confiamos em, né, algo além. Algo além. Hoje eu falei para o ministro Hilário, eu falei para o ministro Ricardo agora há pouco também. Muitas vezes nós somos atacados. Muitas vezes não. Direto. Sejam por encarnados, seja por desencarnados, seja por uns lazarentos, seja por até gente invejosa mesmo, por inveja, fracasso. Pessoas invejosas são fracassadas. E esse fracasso é delas. Não compete a nós pagar a dívida que não é nossa. Porque as pessoas confundem aprimoramento. Ah, aquela pessoa ali é seu aprimoramento, né? Então tem que ter gratidão por ela. Tem que ter gratidão por ela. Não significa que eu tenho que pagar a prestação da Casa da Bahia dela, filho. A pessoa confunde aprimoramento, eu tenho que assumir a dívida da pessoa. Não é assim. Então eu falei para o senhor Hilário, eu falei para o Ricardo, a minha ligação com Deus, ela é vertical. A minha coluna vertebral, ela tem que estar ligada, soldada, literalmente, no céu. Na minha frente, nas minhas costas, dos meus lados, eu tenho meus guardiões que me protegem. A resolução desses ataques espirituais só vão ocorrer pela minha ligação com Deus Supremo. Eu não vou precisar usar a minha lateral para poder. Eles vão me defender. Vagabundo vem me atacar, toma uma porrada bem dada para ficar desperto, para ficar ligeiro. Agora, eu não vou precisar fazer nada, porque a minha ligação com o alto tem que ser tão forte, que a minha luz ela venha transcendendo que a treva não consegue se aproximar. É isso que nós temos que nos esforçar. Que ataque vai ter. Vão tentar de tudo. E como ele mesmo falou hoje, como não vão conseguir às vezes atacar você, porque você está meio encoraçado, vão atacar quem? É filho, é esposa, é outros parentes mais próximos, é animal em casa. Vão atacar e vão vir rasgando uma gotinha para destruir tudo. Porque sabe que se isso afetar, isso vai te afetar. Aí aquela barreira que você tem gigantesca, por um trisquinho pode desmoronar. Então você vê que a sua fé não está tão forte quanto você imaginava. Daí essa preparação. Uma coisa que eu percebi esses dias também é que todo aquele que emana energia negativa, seja inveja, ou perdendo tempo com babaquice, só um recadinho. Tu já reparou que a tua vida está um lixo? Eu vou usar uma palavra agora que besteira me perdoe. Tua vida está uma merda. Você está doente, está caindo pelas paredes, sua vida está se afundando emocionalmente, você está virando uma porcaria de ser humano. Você não percebeu que o que você manda para nós não está pegando? Você não percebeu que quem vai se afundar mais ainda é você que está fazendo isso? E não sou eu, o reverendo Dogival, o Rocan que está falando, que está mandando para você de volta. É a sua pequenez que está te devolvendo. Porque você é tão pequeno, tão fraco, tão podre, tão infantil, tão inútil para o mundo, que os próprios vermes que você alimenta estão voltando para você, porque você é a comida deles, não somos nós. Não é? Você é o alimento daquilo que você está mandando, e você não percebeu isso ainda. Então, sinto muito. Eu não vou falar nos veremos no inferno, porque você vai lá para o inferno mesmo. Mas nós estaremos em outro ambiente. Porque o nosso propósito é salvar vidas, não é destruir ninguém. Como diz aqui no livro de Francisco, conhecemos pessoas que fizeram de tudo para nos destruir. E fazem ainda hoje. Mas nós não entramos no universo delas. Eu não preciso assumir, é meu aprimoramento, eu tenho que aguentar resignado, bate mais, bate, que eu gosto muito. Mentira, ué. Ninguém gosta. Quem fala que gosta é mentiroso. Todo mundo gosta de ter uma vida boa, uma vida plena, uma vida cheia da luz. Ninguém quer uma vida medíocre, não. É por isso que é importante nós ficarmos alinhados, a nossa coluna vertebral alinhada com o alto, com o céu de Deus Supremo. E não com tranqueira. Espero que você, ou vocês, que estão fazendo
brincadeirinha, sem saber fazer, porque são burros pra caramba, tenham entendido a mensagem. E se não mudarem, sinto muito, os nossos guardiões vão encontrar vocês logo, logo. E não queira encontrar o guardião do Rocan, que você não vai gostar muito, não. Nós somos muito bons, mas se é para ser mal, eu não quero ser mal. E não é que vai fazer alguma coisa, não é nada disso, não. É lei divina. Quem deve paga, quem merece recebe. É que as pessoas gostam de pisar em quem tem fé. E às vezes as pessoas, por ter fé, se humilham, se deixam pisar, se deixam ser esmagadas. Eu tenho que aceitar que é meu purificação. Não é não, cara. Não é não. Se eu posso purificar, a pessoa também pode purificar. Eu entendo tudo isso como um processo de fortalecimento da fé. Né? E por que eu falei tudo isso agora aqui? Parece uma coisa meio braba, meio revoltada, mas não é não. Se você assistir The Chosen, você vai ver o Jesus lá dando uma bica em meio mundo de vez em quando lá também. Bicho Sama passou momentos que ele dava uns esculachos nos membros também, nos seus ministros, porque a postura estava errada. E Bicho Sama foi roubado em vida pra caramba por ministros e reverendos. Não sabiam? Bicho Sama foi roubado para Dedéu. Então, assim, por isso que tem os ensinamentos que ele fala muita coisa. Quando o missionário falou essa palavra, tolerar o intolerável, eu estou pensando nessa frase a semana inteira. Porque para tolerar o intolerável, tem que ser muito macho, no bom sentido. Tem que ter a manha para tolerar o que é intolerável. Sabe por quê? Porque vem uma coisa chamada sabedoria. Que é você não reagir no nível que eles estão aguardando. Porque essas pessoas que fazem o mal, querem que você reaja com o mal. E se você não reagir com o mal, você reage com justiça. E a justiça incomoda. Não é? Por isso eu falei, eles se alimentam dos vermes que eles mesmos fabricam, produzem. Eles são alimento para o mal, e não perceberam isso ainda. Eles querem produzir feridas na gente para que saiam esses vermes, mas vão sair neles. Eles não criaram isso. E são religiosos, ou dizem que são. Não são, não. O paraíso na terra não é apenas uma promessa futura, mas uma construção diária, tijolo a tijolo, através dos pequenos atos do servir. Bicho Sama ensina que somente o amor e a prática do bem podem construir o paraíso na terra. Mas como podemos viver isso de maneira prática no nosso dia a dia? A chave está em possuir um coração agradecido. Quando reconhecemos o quanto recebemos da vida e de Deus, saúde, oportunidades, proteção e luz, sentimos naturalmente o desejo de retribuir. Essa retribuição se expressa de duas formas. Através do donativo de gratidão, é quando oferecemos materialmente com amor e desprendimento para apoiar a obra divina. Esse gesto nos liberta do apego e transforma nosso coração em solo fértil para a prosperidade espiritual e material. Isso aqui não é ser explorado, não. Donativo vem da alma manifestada, materializada. Donativo não é imposição por alguém que quer. Eu já estou vendo coisas assim esses dias assombrosos, mas faz parte da formação de cada um. Só que nós não somos uma empresa, nós não somos um banco. Né? Você quer salvar sua fazenda? Faz um empréstimo, consignado. Só que a fazenda são os seus antepassados. Aí você faz uma dívida para poder pagar uma dívida que não é dívida, porque alguém disse que era dívida, por isso você sofre. Então a pessoa, pelo medo, faz dívida, se afunda. E doa com raiva, ou doa com medo, ou doa pensando que vai ter um milagre, de repente não tem nada. Porque isso aí é para cumprir uma meta. E essa meta é do homem, não é de Deus. Qual o objetivo de Deus para conosco? Vivemos uma vida plena, onde possamos construir o paraíso terrestre, através da verdade, do bem e do belo. Né? Em momento algum está escrito lá que você tem que se lascar todo, sacrificar todo, sangrar-se para poder fazer isso. Essa missão, talvez, da luta, é mais do sacerdote. Que ele tem que brigar, às vezes, com meio mundo, com a sua espada, igual o Fudomyo faz, com a espada para lutar contra os demônios, vamos dizer assim, e o laço para salvar as almas que estão querendo ser salvas do inferno, do que o próprio membro em si. Porque o membro em si, se ele não estiver bem, ele é facilmente enganado. Ele é manipulado. Aí ele compra um terreno no céu, achando que vai morar lá. Jardim do Éden.
né? Um terreno 10 por 30, né? E pensa que está pagando, comprando o seu passe no céu. E não é assim que funciona. Através do servir com a vida. É quando expressamos gratidão em atitudes, no acolhimento, no sorriso, no jorei, nas palavras que elevam, nas mãos que ajudam. É tornar cada ação um reflexo da beleza e da virtude que Meixo Sama escreve. O segredo da felicidade está em servir. Servir nos aproxima da essência divina, porque nos tornamos canais de amor e harmonia. Quem serve de coração encontra alegria. Gratidão não é apenas um sentimento, é uma ação concreta que transforma o mundo ao nosso redor. E tem uma coisa, não é fácil vir todo dia para a igreja, chegar às 7 horas da manhã e manter o espírito alegre, renovado, esperançoso, todo santo dia. Não é fácil, não. Né? Quem acha que está aí um desafio para fazer. Não é fácil. Todo santo dia. Todo mundo aqui recebe o meu bom dia, não recebe? Você acha que é fácil fazer um bom dia todo dia? Porque a mensagem do bom dia, ela não é preparada antes. É na hora. E quando ela é feita na hora, não tem máscara. Não tem nada ensaiado. Pode reparar que é bem, né? Só que, o que acontece? O jorei diário, de 1 minuto e meio, 1 minuto e 20, que eu ministro, eu recebi uma mensagem do Benin, eu traduzi, que está gerando graça. Está gerando milagres de pessoas que estão mal. Os ministros lá pegam o bom dia e estica ele, por causa do jorei. Esse jorei está salvando pessoas. Então, às vezes, as palavras podem nem ser muito profundas, mas talvez 1 minuto e 20 de jorei está gerando uma transformação. E é esse 1 minuto e 20 de jorei, que na hora que eu estou com a mão levantada ali, eu fico pensando, Meixo Sama, quem está com o coração apertado, que se alivie. Quem está em sofrimento, que seja acalentado. Quem está com as portas fechadas, que elas se abram. Quem está doente, que alcance a cura. Quem está desempregado, que alcance o emprego. Quem está desesperado, que encontre a paz. E assim vai. Em 1 minuto e pouco, eu só posso pensar coisas boas para que as pessoas encontrem a solução para os seus problemas. Nada mais. Eu não peço graça para mim, eu não peço graça para ninguém. Eu só peço que as pessoas encontrem a paz e a solução para o seu sofrimento. Essa é a prática do jorei. Né? Encaminhar alguém. Meixo Sama nos mostra que o paraíso da terra será habitado por pessoas de boa coração. Mas como esse paraíso vai se expandir? Através de cada um de nós. Encaminhar alguém não é apenas convidar para conhecer a fé. É um ato de amor profundo, porque é dar a essa pessoa a chance de receber a verdade que liberta, experimentar o bem que transforma e viver a beleza que eleva a alma. Quando somos gratos, sentimos vontade de compartilhar. Quem descobre uma fonte de água pura não guarda só para si, chama os outros para beber também. Assim é a obra divina. Quando sentimos o quanto ela nos trouxe luz, naturalmente desejamos encaminhar outras pessoas, para que também possam experimentar essa felicidade. Encaminhar é servir com amor, é estender a mão e dizer, venha, você também pode viver o paraíso na terra. Que a gratidão em nosso coração se transforme em ação. No donativo, sustentamos a obra no servir. Espalhamos o amor e no encaminhar, multiplicamos almas para Deus. Cada pessoa encaminhada é uma flor a mais no jardim do paraíso que Meixo Sama sonhou. Vamos então cultivar o desejo de sermos pessoas gratas. Gratidão pelo ar que respiramos, pelas pessoas que nos cercam, pelas oportunidades que recebemos. E que essa gratidão não fique só dentro de nós, mas se expresse em servir e ofertar, para que mais pessoas possam experimentar o paraíso na terra. A maior demonstração de gratidão e amor a Meixo Sama e a obra divina é a prática do jorei. Recentemente recebi uma postagem de um trecho de uma palestra do Reverendo Francisco. E eu nem tenho me tocado que hoje é dia de São Francisco de Assis. Onde ele frisa a grande missão do jorei, que diz assim: o jorei agora deverá ser ministrado e respeitado como nunca antes. Aqueles que não cumprirem rigorosamente essa orientação poderão perder a permissão de transmitir a sagrada luz. Orientem e cobrem a postura correta de respeito, entendimento,
silêncio e devoção, sem apego e preocupação com os resultados que serão determinados por Deus. As graças jorraram até agora com misericórdia e amor. De agora em diante, jorrarão com justiça e sinceridade. A ordem, disciplina e organização devem permanecer em todos os projetos da igreja, do mais simples ao mais complexo. O enxugamento será para atingirmos esse objetivo. A agricultura natural e o belo crescerão imensamente junto ao Jorei. Será o teste dos membros. Agora virá o momento da decisão de se entregar a Deus ou ao homem, ao Jorei ou à medicina, e o resultado de cada decisão será definitivo. Os aprimoramentos e os encontros deverão ser frequentes, simples, claros e para todos. Os ensinamentos devem fazer parte da vida de todos diariamente. Agora é o momento de mudar ou morrer, e a morte será definitiva. Não adianta se apegar e querer salvar a qualquer custo. Aqueles que quiserem ser salvos nos seguirão, mas cabe ao líder ter força suficiente para tocar o coração daqueles que deverão ser salvos. Do contrário, cairão com eles. Muito obrigado a todos e boa missão. Olha essa palestra do Reverendo Francisco. Não tem a ver com o caso aqui da Moca? Um caso que a esposa de um membro nosso está no hospital. E eu orientei ele, eu me estagiorei jureis esporádicos, né, intercalados, para quê? Não force, não intensifique a purificação da pessoa. Porque o jorei descongela a toxina, o remédio congela a toxina. Quando descongela a toxina, o médico pensa que a pessoa piora, aumenta a dosagem. O jorei vai e descongela, o médico vai e congela. Quem sofre com isso tudo? O paciente. Uma ministra, que não tem nada a ver com a gente, não é da arte do jorei, é da mundial. Não. Tem que ser horas e horas de missão de jorei no hospital. Tem que ser assim, assim, assado. E ela ouviu a minha orientação e perguntou, quem é esse reverendo? Preciso conversar com ele, quero orientá-lo. É só vir aqui. Só que venha. Pelo menos estude. Não sei se você é alfabetizado ou não, mas pelo menos leia ensinamento, pode dizer alguma coisa, porque conversar com pessoas hoje que não lê ensinamento do Meixo Sama e vem cheio de razão falar abobrinha, não dá para perder tempo. São vidas que estão em jogo. São vidas, não são... a gente não está brincando de igrejinha, não. Queria encerrar com uma prece sincera, ofertada com o sentimento de estar frente a frente com o Meixo Sama, sentado à sua frente, tocando em suas mãos e dizendo, imagina essa cena, nós tendo a oportunidade de ficar 1 minuto com o Meixo Sama na sala da paz. Não vou nem dizer aqui no altar, porque ele está reservado. O Meixo Sama está lá esperando cada um. Você vai lá e você vai ter 1 minuto para ficar com ele. Né? Eu imaginei isso aqui. Senhor da luz, faz de meu coração um instrumento da tua vontade. Que minhas mãos pratiquem o bem e que minhas palavras e atitudes irradiem beleza. Que eu aprenda a servir com alegria, sem esperar nada em troca, reconhecendo que a verdadeira felicidade é ser útil aos outros e ao teu plano divino. Permite que cada ato meu, por menor que seja uma semente do paraíso na terra. Que assim seja. Eu falo muito isso, né? Que nós sejamos o espelho de Meixo Sama aqui na terra. Ser espelho de Meixo Sama é ser justo, é ser leal, é ser sincero, é ser focado. Em momento algum ele diz para você ser covarde, omisso, conivente com o mal. E eu me recuso a fazer esse papel perante os membros, quem quer que seja. Vocês me conhecem como eu sou, do jeito que eu sou. Esse é o Dorival, o reverendo Dorival Rocan. Ele é assim. Se as pessoas não gostam, sinto muito. Se gostam, obrigado. Mas o meu foco está aqui no alto. Eu preciso salvar pessoas, mas eu não preciso me matar para poder salvar uma pessoa. E quando eu digo me matar, não é no sentido da morte física. Matar meus conceitos, matar minha honra, matar o meu espírito de servir, para agradar quem quer que seja, para poder salvar as aparências. É assim que é. Por isso que a arte de jorei é diferente. Né? É diferente. Na
Quarta-feira que vem nós teremos o culto da família, às 15 horas. E na sexta-feira, dia 10, às 15 horas, teremos o nosso culto para a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Né? Todo ano calha de ser sempre um culto da saúde e prosperidade, mas esse ano vai ser sozinho. Alguma razão tem. Então, bora rezar. Obrigado a todos e boa missão.